Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a eleição que vai estar acontecendo no CREMESP e minha posição, né? Eu já fiz um texto no blog já falando um pouquinho sobre a importância que eu acho da eleição, vou colocar os links abaixo, mas eu vou ser bem franco com vocês, né? O conselho é uma autarquia que é responsável pelos julgamentos, qualquer problema médico ou profissional que o médico tenha, e isso quando a gente fala CREMESP a gente já lembra isso, né? Mas ele também é um órgão político médico muito importante. Porque a justiça ela não deve agir só quando ela for questionada, né? Ah, o médico teve um problema ético e o paciente processa. Isso é óbvio, é uma obrigação dela. E sem dúvida a central e mais relevante. Mas também ela deve avaliar as condições de trabalho, deve agir politicamente com as outras instituições, né? Com o sindicato, com as associações. É isso que dá força ao movimento médico, né? E o que a gente tem notado nos últimos anos, né, por diversos problemas que aconteceram, é que isso tem sido feito de forma pouco intensa, né? E isso obviamente agrava muito a condição de trabalho do médico, isso vai refletir diretamente no paciente. Então não é à toa que a gente que está nas mídias sociais vira e mexe, vê uma denúncia, vê um problema, e que na verdade o problema central é que houve uma falta de fiscalização, de conferência de atuação, esse diálogo com o médico, né? Dentro desse contexto, eu desde o início que comecei a falar sobre isso, que sabia que ia ter eleição e conversar com algumas pessoas, eu vi algumas possibilidades, né? Dessas possibilidades que eu vi, a que eu achei mais interessante, ela está personificada na chapa 2. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê, né? Obviamente, falar de eleição e se posicionar politicamente nunca é fácil, já que você se compromete, mas eu vou dizer nesse caso porque para mim não foi tão difícil, né? Escolher essa chapa, eu vou colocar o link aqui dela para você entender. Então, quando o médico escolhe um grupo de 40 profissionais, né? Profissionais médicos. Então, uma das primeiras coisas que eu observei é que eu queria que representassem, me representasse, né? Como os outros médicos também, por isso que eu defendo, profissionais que tivessem o dia a dia da medicina. Então, eu olhei se as pessoas trabalham como médico, né? Porque a gente sabe que médico tem diversas funções, né? E existem pessoas que fazem da carreira política dentro das entidades uma forma de trabalho, né? E que eu discordo disso, né? Eu acho que o médico que representa, ele tem que estar atuando no dia a dia. Então esse foi um aspecto. Desses 40 que eu conheci, né? E conheço, né? Eu percebo que eles têm uma atuação muito no dia a dia do médico. Uns de pronto-socorro, outros professores acadêmicos, parte deles, outra parte atuando, né, como Diana, que é minha colega aqui, passa aqui no blog, atua como neurocirurgiã em hospitais privados, né? Então são pessoas que têm um perfil parecido com o médico, eles atuam em vários setores, né? O segundo aspecto que eu achava muito interessante é que pessoas estivessem comprometidas com a modernização. Eu estou no canal do YouTube com vocês, no blog, no Instagram, e eu percebo que quem está no dia a dia lá do conselho, às vezes não entende nada das mudanças que estão acontecendo. Então ele realmente tem pouca noção ou pouco compromisso de promover um estímulo para que o médico atue nessas mídias, né? A mídia social, ela não é para Júlio, não é para quem quer ser youtuber, para ser blogueiro, é uma forma de comunicação com a sociedade. O médico não pode ter medo de usar isso. O que eu noto hoje, conversando com colegas sérios, pessoas formadores de opinião, comunicadores, né? Médicos falam muito bem, que se expressam, que tem dentro da sociedade, né? Das especialidades, eles têm medo. Eles acham que pode dar problema, tudo isso. Então, precisa ter um conselho que mude isso, que veja que o século XXI chegou, as mídias sociais chegaram e que vão ter que adequar uma postura ética do médico, mas que o médico não pode ter medo e receio de atuar na mídia social. Esse foi o segundo aspecto que eu achei dos mais importantes, né? O terceiro aspecto mais importante é pessoas com histórico de comprometimento. Por que do histórico? Porque qualquer mudança, e principalmente uma área sensível como é a área de saúde, você precisa de pessoas que não apenas tenham um compromisso, queiram fazer, mas que seja viável, que saibam viabilizar aquilo. Então, dentro desses grupos que eu escolhi, né, da Chapa 2, tem pessoas que têm um histórico em associações, né? Associação Paulista, né, histórico, até alguns participaram do próprio conselho, pessoas que se comprometeram e sabem viabilizar essa atuação dentro das entidades. O conselho é um órgão pesado, deve ser um órgão difícil, eu tenho um mínimo, vamos dizer assim, perfil de atuação, de julgar alguém, de avaliar, não é muito do meu estilo do dia a dia, mas eu sei que é um dos órgãos mais importantes. Então a gente tem que ter pessoas que têm esse perfil, que gostam de atuar, que eu acho que é uma minoria dos médicos mesmo,
que gostam, que atuam, que estudam bioética, que saibam disso. Não só essas pessoas, pessoas que tenham um perfil de associação, de associativismo, que saibam os pontos mais sensíveis de atuar, pessoas que tenham interlocução com os outros atores, né? Tem que ter interlocução política, tem que ter interlocução com os planos de saúde, tem que ter interlocução com os gestores, né? Governo, tudo isso, porque assim, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Não adianta nada você colocar pessoas que sejam contra todos esses outros atores sociais que vão atuar junto, porque não é ser contra ou ser a favor, você tem que atuar conjunto, né? E eu sempre aprendi na minha vida que o diálogo, a conversa, a atuação conjunta das melhores formas. Então a chapa 2 para mim, a chapa CREMESP dos médicos é a chapa que eu vou apoiar, é a chapa que eu estou fazendo campanha, vocês vão ver alguns vídeos, botei algum no WordPress também, né, no blog da gente. A Diana participa, que também está aqui, e eu acho que ela traz essas características, né? Por isso que vou sugerir, vou colocar o link também na página, aqui para baixo, e vejam quem são as pessoas. Faça isso. Ah, Júlio, mas tem outras? Tem várias outras, né? Coloque, abra o link, vejam quem são cada um deles, o que eles fazem da vida, o que fizeram, olha o histórico de cada um, pesquisa. Isso é muito importante, é cada 5 anos só que isso acontece. Isso vai definir a vida da gente, pelo menos aqui no São Paulo, já que está falando do CREMESP, pelos próximos 5 anos. É uma das entidades mais fortes politicamente, tem um papel da judicância também, um papel jurídico, mas também tem um papel político importante. Por isso, vai meu apoio e qualquer dúvida, comentário, podendo responder, eu respondo também.